Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de português da semana, não é isso? Hoje nós vamos falar, não da parte gramatical, mas sim de um gênero textual chamado entrevista. E aí? Já ouviram falar? Já foram entrevistados? Ou no caso, os pais de vocês já foram entrevistados em alguma situação? Hein, gente? Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais desse gênero textual, não é isso? Através do nosso slide. Vamos lá. Prontinho. Vamos lá, né? Slide 5º, 6º ano, português, aulas 2 e 3, professora Karine Prado, assunto entrevista. Vamos lá? Gênero textual entrevista. Bom, pessoal, o gênero textual entrevista, né? Ele pode ser individual, pode ser coletiva também, né? Eu posso entrevistar só uma pessoa e também posso entrevistar ao mesmo tempo várias pessoas. Ou eu posso estar sendo entrevistada por uma pessoa ou por várias pessoas. Daqui a pouco vamos lá para vocês entenderem melhor sobre isso que eu estou falando, né? A entrevista tem função informativa, né? Ela vai passar informações e opinativa também, né? Faz com que as pessoas possam dar informações, né? Marcada pela oralidade, né? Veiculada em meios de comunicação como jornais, revistas, rádio, televisão e etc. Ou seja, por que, professora, marcada pela oralidade? Gente, porque ela, antes de ser escrita, ela é falada, não é isso? A entrevista ela é falada. O entrevistador, ele vai perguntar as coisas oralmente e vai ser o entrevistado, vai responder também oralmente, certo? Vamos lá. Apresenta linguagem dialógica entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistados. Eu botei aqui, né? Porque pode ser mais de um, onde as informações são passadas da mesma forma que foram coletadas. Como isso, professora? Bom, linguagem dialógica já está dizendo, de certa forma, né? Ela faz parte do quê? A entrevista, ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas, né? Entrevistador e entrevistados, ou entrevistadores e entrevistado também pode ser, certo? E aí, o que é que acontece? O entrevistador ele vai coletar as informações que o entrevistado tem a passar sobre aquele tema e vai transcrever, vai copiar tudo do mesmo jeitinho que o entrevistado ele passou, certo? O entrevistador ele tem por obrigação de fazer a transcrição, ou seja, de copiar tudo que o entrevistado está falando de forma o mais fiel possível, certo, gente? Então, isso é muito importante, ok? Até para que a entrevista para que ela também tenha credibilidade, as coisas têm que ser dessa forma, não é isso? O entrevistado falou, o entrevistador foi lá e escreveu exatamente da mesma forma que o entrevistado disse, certo? Vamos lá. A entrevista ela pode ser individual, coletiva, de pesquisa, né? Às vezes a gente está na rua, aí a pessoa vem e faz algumas perguntas, né, em relação a alguma pesquisa que eles estão fazendo, né? Em época de eleição mesmo, né? Eles rodam e viram e fazem essas entrevistas. Desculpa. Essa entrevista de pesquisa, né? Também tem aquelas entrevistas de rotina, né? As pessoas saem para fazer entrevistas de rotina, até no próprio trabalho mesmo, às vezes acontece, né? Também tem entrevista de trabalho, né? Tem coletiva que pode ser o quê? Uma entrevista coletiva, ela pode ser uma coletiva de imprensa, não é isso? Uma pessoa entrevistada e vários repórteres a entrevistar, né? O que é que acontece, né? Uma pessoa só ali, aquele monte de flash, aquele monte de microfone, e os monte de repórteres ali, aquela coletiva de imprensa, não é isso, gente? Então, lembrando que, de certa forma, os repórteres, né, os entrevistadores, eles não são somente aqueles que estão com microfone, não, viu? Aqueles que estão também tirando foto, eles também são chamados de repórteres fotográficos, certo? Então, vamos lá. Partes da entrevista. O título, né, da entrevista, muito importante, até porque a partir daí é que vai chamar a atenção do leitor para o que o entrevistador, ele colocou na sua entrevista, né? Como é que ele vai veicular alguma coisa nos meios de comunicação
se aquilo não tem interesse da sociedade, né? Se aquilo não é importante para a sociedade, aquele tema, né? Uma das coisas que tem que ser feita é isso, tem que procurar um tema que seja importante naquela época para a sociedade, certo? Vamos lá. Título, introdução, não é isso? Pode-se dizer o quê? Falar algumas informações sobre a pessoa que vai ser entrevistada, né? Na introdução isso é muito importante, porque simplesmente não vai chegar e partir logo para as perguntas, não. Na introdução vai dizer quem é a pessoa que vai ser entrevistada, né? Tu vai falar tudo direitinho, assim, sobre ela, para depois partir para as perguntas e respostas que estão onde, professora? No desenvolvimento, certo? Ou seja, título, não é isso? Bem chamativo, para chamar bastante a atenção das pessoas. Introdução, né? Uma breve explanação sobre o que vai ser feito na entrevista, o que vai ser questionado, né? O que vai ser divulgado e assim por diante. E desenvolvimento, que são as perguntas e respostas, né? Quando vocês veem lá as entrevistas, quando é um entrevistador, Karine, entrevistador, aí vai lá, a pergunta em negrito, né? E quando o entrevistado vai responder, você vê lá que tem muitas entrevistas têm as iniciais do entrevistado, certo? E assim vai, pergunta por pergunta, fazendo parte do desenvolvimento, perguntas e respostas, ok? Vamos lá. Como fazer uma entrevista, né? Como é que se dá o planejamento da entrevista, né? Antes de tudo, a pessoa vai escolher um tema que esteja em alta no momento, né? Uma coisa que seja interessante para os meios de comunicação divulgarem, né? Senão, cadê? Não tem interesse. Para que eu vou divulgar aquilo? Se para mim não vai render nada, não é verdade? Então, vamos lá. Escolher um tema, né? Escolher o entrevistado, uma pessoa que conheça daquele tema, não é isso? Que você não vai simplesmente escolher um tema sobre poluição. Pronto, você vai escolher um tema sobre poluição. Você não vai simplesmente escolher qualquer pessoa, não. Você vai escolher uma pessoa que entenda daquilo, entenda sobre poluição, sobre o que é que aquilo pode causar, natureza e assim por diante, né? Como diz a história, um entendedor do assunto, um estudioso do assunto, certo? Fazer o roteiro de perguntas e passá-lo ao entrevistado, não é isso? O entrevistador, ele vai, escolhe o entrevistado, fala com ele, pesquisa um pouco sobre a vida dele também, até para colocar na introdução, né? Aí faz um roteiro de perguntas, mas também pode ser que hajam algumas perguntas que fiquem livres, né? Pode ser também que o entrevistado queira acrescentar alguma coisa relacionada ao assunto e o entrevistador não perguntou, né? Mas, por obrigação, o entrevistador, ele tem que passar o roteiro, né? A pessoa que vai ser entrevistada, certo? Transcrição de forma fiel, ou seja, depois que a entrevista for feita, ela tem que ser transcrita, ela tem que ser escrita para ser publicada nos meios de comunicação, exatamente como foi falada, certo? Nem mais, nem menos. Tem que ser de forma fidedigna, de forma fiel ao que foi dito, certo? Bom, revisão. Por que revisão, né? Tem que ser feita a revisão de estrutura, de português, para ver se está tudo coerente, tudo direitinho, né, gente? Para que não fique feio. Vocês sabem que a linguagem, você pode, se uma pessoa ler uma coisa, pode entender de uma forma e outra pessoa pode entender de outra forma. Se por um acaso as coisas estiverem bem alinhadinhas, todo mundo vai entender do mesmo jeito, né? E a publicação nos meios de comunicação, certo? Nos meios de comunicação interessados ou nos meios de comunicação que aquele entrevistador, né, ele trabalha, certo? Vamos nós. Bom, aqui eu coloquei, né, atividade de compreensão e leitura, entrevista, página 102 e 103, e vamos para o livro didático, página 102 e 103. Vamos lá? Bom, comunicação escrita, entrevista, página 102, né? O que vou escrever? Uma entrevista sobre profissões. Muito interessante, muito interessante. Quem vai ler? Os visitantes da biblioteca. Por enquanto não, né, gente? Por enquanto não. Como vai circular? Na biblioteca. Em breve, com fé em Deus, em breve, certo? Vamos lá. Proposta de escrita.
Leia esta entrevista com a dubladora Mona Lisa Delgado. Voltando. Leia esta entrevista que a dubladora Mona Lisa Delgado deu ao jornal Joca. Vamos lá. Profissão, dublador. Por que você decidiu virar dubladora? Desde pequena, queria fazer as vozes dos desenhos animados e, na época, me falaram que eu precisava ter diploma de ator. Como eu não tinha, acabei desistindo. Comecei, então, aos 15 anos a fazer teatro. Porque em dublagem, muitas vezes mulheres dublam homens ou homens dublam mulheres. No desenho da Turma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha é dublado por uma mulher. Mulher tem a voz mais leve e algumas conseguem fazer meninos. Além disso, um ator pode fazer, em um mesmo filme, um adulto, uma criança. Nós podemos ter 3 dobras, personalidades por trabalho. Qual é a parte mais difícil de dublar um personagem? O sync, que é colocar a fala na boca do personagem. Tudo tem que ser feito muito rápido. Você tem no máximo 3 ensaios. Tem que olhar o texto no papel e ao mesmo tempo olhar o filme. E tem que ser rápido. Temos que gravar até 20 anéis, que são pequenos trechos de filmes em 1 hora. Qual é a parte mais legal de ser dubladora? É poder fazer vários personagens. No teatro, na televisão, por exemplo, você fica limitado ao seu tipo. Homem, mulher, jovem, idoso. Na dublagem, você pode fazer vários tipos de pessoas diferentes. Vamos lá. Acabando a entrevista, né, com a dubladora, então vamos lá. Troque ideias com os colegas, né? Infelizmente não vai ser possível, então você vai ter que pegar e pensar sozinho, você e você, né? Ou pode ser com a mãe, com o pai, com o irmão, né, que possa ler o texto junto com você, né, para trocar as ideias. Vamos lá, né? O que motivou Mona Lisa a escolher essa carreira profissional? E aí, gente? Qual foi o motivo que levou ela a escolher essa profissão, né? Vamos lá. Qual é o maior desafio que ela enfrenta e o que mais agrada nessa profissão? Vamos lá. Que pergunta exigiu que o entrevistador pesquisasse sobre dublagem? E aí? Qual foi das perguntas que fez essa exigência ao entrevistador, né? Lembre-se disso, né? Quando vai fazer entrevista, tem que pesquisar um pouquinho sobre o assunto e o entrevistador, né? 2. Você vai entrevistar um adulto sobre a atividade profissional dele. Planejamento, né? Um adulto, qualquer pessoa que seja adulta, né, que trabalhe, tenha uma profissão, você vai fazer essa entrevista. De preferência, alguém da sua casa, né? Ou alguém que você possa fazer essa entrevista por meio de uma videochamada, uma ligação de WhatsApp, qualquer coisa assim, mas de preferência alguém que esteja bem pertinho de você, sua casa, né? Vamos lá. 1. Procure obter estas informações para elaborar as perguntas. O que motivou a pessoa a seguir sua profissão? Quais são os desafios na profissão e do que ela mais gosta nesse trabalho? 2. Pesquise informações sobre uma profissão na biblioteca, da escola ou na internet. Na internet, claro. 3. Leve as perguntas escritas e, se possível, grave a entrevista. 4. Quando terminar, agradeça ao entrevistado a gentileza. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né, a fazer essa entrevista com o senhor ou com a senhora. Obrigada pela gentileza. 4. 4 não, Karine, já é o rascunho. 4 você já falou. Vamos lá para o rascunho da entrevista. Rascunho. Primeiro, ao escrever a entrevista, evite repetições que são comuns na fala, né? Apesar de ser fidedigno, né? Ou seja, apesar de você transcrever do mesmo jeitinho que foi falado, tem que se evitar as repetições para que não haja aquela questão da linguagem truncada, para que a gente não entenda o que a pessoa está querendo dizer, certo? Tem que haver sempre a coerência, né? A questão da coesão, tudo direitinho, né? Mais adiante vocês vão ver o que é isso, o que é coerência, o que é coesão, mas isso eu posso resumir, que é o que faz o texto ficar gostoso de ser lido, certo? Vamos lá. 2.
Coloque a pontuação que represente pausa ou ênfase ao que foi dito pelo entrevistado e use os tempos verbais adequados, no caso, que representa a pausa, né? As vírgulas, as reticências, né? Ou então dá ênfase. Como é que dá ênfase? Colocando aspas, colocando em negrito, né? Esse tipo de coisa. Agora vamos lá. 3. Dê um título para a sua entrevista e escreva uma apresentação para que o leitor saiba do que se trata. Olhe, sei que vão caprichar nessa atividade. Tenho certeza disso. Vão fazer assim, maravilhosamente bem, como sempre. Não é verdade? Vamos lá. Autoavaliação. Apresentei o entrevistado e sua experiência profissional. Bom, se vocês fizeram isso, xizinho no legalzinho verde, né? Seguiu o roteiro de perguntas durante a entrevista? Se sim, se não, dei um título que desperte o interesse do leitor, né? Usei os tempos verbais adequados. E para finalizar, né, faça as correções necessárias e passe a entrevista a limpo, certo? Depois que passar a limpo, professora, o que é que eu vou fazer? Vai tirar foto e vai enviar para o professor. Se você gravar, você vai, né, além de enviar a foto da entrevista, você vai enviar o áudio para o professor. Mas creio que todos vão enviar a foto da entrevista escrita, passada a limpo, né? E bem nítida para o professor enxergar o que vocês estão escrevendo, né, gente? Não adianta colocar um lápis grafite escrito bem fraquinho. Não. Apontem o lápis, né? Pegue o apontador, faça tudo direitinho. Ou então a caneta mesmo, né? Façam as perguntas à caneta, o número à caneta, a resposta a lápis que seja uma forma legível, né? Legível. Lembre que muitos professores usam óculos, né, galera? Então, vamos lá. Bom, vamos nos despedir da nossa aula de hoje, certo? E até a próxima aula, né? É claro, com o nosso abraço virtual e o nosso beijo no coração. Tchau, tchau.